Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Real Madrid que eliminou o Atlético de Madrid na Copa do Rei, vencendo o Clássico por 3-1 na prorrogação. Foi um jogo bem duro, mas no final das contas o talento do ataque do Real Madrid contou muito nessa partida, principalmente para os jogadores brasileiros. O Rodrigo, que fez um golaço para empatar o jogo, e Vinícius Júnior, que deu assistência para o gol da virada de Benzema, e é claro, o gol da vitória. Como o Silvio Luiz diz, fechou o caixão e beijou a viúva. Foi isso que Vinícius Júnior fez. E é aquele gol ali que é bem simbólico para o que aconteceu hoje, né? A gente sabe, quem vê as notícias aí no mundo esportivo, que a torcida organizada do Atlético de Madrid, quando eu já começo falando torcida organizada, você já pode esperar qualquer tipo de coisa, né? Ruim, né? Eu quase nunca vejo algo positivo relacionado a torcidas organizadas, né? Só lembrar aqui de um caso do futebol brasileiro, muito menos grave, mas ainda assim muito abjeto, de os caras assim da torcida organizada indo no alto da noite, o Zarate estava com a família dele, né, mora na Argentina, e vieram para Belo Horizonte, e eles foram lá cobrar resultados, como se a culpa fosse dele, entende? Ele que era um dos poucos jogadores jogando bem naquele momento, mas a questão é, a gente já teve torcida organizada fazendo som de câmara de gás para os rivais, né, porque os donos eram judeus. Torcida organizada é quase sempre uma praga, porque eles são tão doentios para os seus clubes que acabam esquecendo de respeitar os adversários. Entender que no esporte, né, há dois lados, né, você tem que respeitar todos que estão, né, participando desse jogo. Então, assim, é óbvio que desde que não sejam cretinos e pessoas assim que desrespeitam o esporte em si também. Mas a questão é, eles foram lá, colocaram uma faixa numa ponte em Madrid e colocaram um boneco com o uniforme do Vinícius Júnior, né? Um boneco lá com a aparência dele também enforcado, né? É nojento, racismo puro também. E essa é uma provocação banal que é típico de torcida organizada nojenta, né? E é legal que o Vinícius Júnior participe diretamente da vitória do jogo, é bem simbólico, né? Porque eles podem tentar intimidar, mas no final das contas o cara vai lá e continua crescendo nessas partidas. Eu acho até que o Vinícius Júnior reage muito bem a isso, né? Já se fosse outros atletas, talvez reagissem pior. A gente não sabe, assim, eu não posso me colocar no lugar dele porque eu não sei o que é isso. Então, é aquela história, né? Então, assim, legal ver ele decidir nesse jogo. Mas falando sobre o jogo em específico, né? O Real Madrid é um time que está dependendo, às vezes, dos jogadores puxarem responsabilidade, porque hoje, taticamente, eu vou falar uma coisa que pode chocar. O Simeone foi melhor. Eu acho que o Simeone entendeu melhor esse jogo e o Atlético de Madrid melhorou, hein? Eu acho que é um time que melhorou muito em relação ao início da temporada. Eu acredito que é um time mais coeso, ele entendeu mais como está funcionando o Griezmann, como mais um criador, um articulador, e não mais aquele cara que puxava contra-ataques com aquela velocidade absurda que ele tinha antes. Então, assim, ao entender a adaptação do Griezmann, ele encaixou ele melhor nesse esquema e a gente está vendo um Atlético de Madrid que está funcionando melhor, tanto em questão de trocar passes, como chegar mais ao ataque com perigo. Hoje ele criou boas chances, mas o que falta para o Atlético de Madrid é um goleador, que nos tempos áureos tiveram lá o Diego Costa, Sérgio Agüero, Fernando Torres. Hoje não tem um grande goleador nessa equipe, então é o que complica um pouco a situação do Atlético de Madrid, você ficar dependendo do Morata, do Angel Correia, né? Que é bom jogador, mas a gente sabe que não é goleador. O Depay é a esperança no meio de janela, até uma transferência muito barata, mas é aquela história, né? O Atlético de Madrid sente falta de um cara que capitalize essas oportunidades. Tiveram chances claras para vencer o jogo hoje e não aproveitaram. E do outro lado, a gente tem talento, né? O gol que o Rodrigo faz é gol de um cara com muito talento, muita qualidade. Fez ali uma jogada incrível, driblando 3 jogadores, conseguindo uma finalização com um pé canhoto, que não, eu acho que não é o melhor dele. Então, assim, impressionante o que ele conseguiu fazer, um golaço do Rodrigo. E a gente teve na prorrogação, eu acho que aí o que custa o Atlético de Madrid levar o jogo para os pênaltis é o Savic dando uma de idiota, né? Podemos dizer assim, né? Porque o cara recebe um cartão amarelo com reclamação na prorrogação, já sabe que tá amarelado, faz uma falta, time com pouco fôlego, assim, já queimou 5 substituições, acho que tem uma substituição extra, mas, cara, não dá pra passar pano pro negócio desse. Foi expulso e não é de se espantar que alguns minutos depois, acho que 2, o Benzema faz o gol que dá a virada ao Real Madrid. O Atlético de Madrid até joga muito bem no segundo tempo da prorrogação para quem tá com a menos, chega até a ter uma oportunidade para conseguir o empate, mas
é aquela história, né? O time todo no ataque, tentando desesperadamente empatar o jogo. Acabou que o Vinícius Júnior se aproveitou disso, uma belíssima jogada, conduzindo muito bem a bola, chutou no canto sem chance pro Oblak, vitória de 3-1 do Real Madrid. E a vitória pro Real Madrid, pô, né? Continuar vivo na Copa do Rei. E o Atlético de Madrid tem mais pressão sobre os seus ombros, né? Porque assim, uma derrota pro Real Madrid não deve demitir ninguém. Eu acho que muita gente vai querer acabar o Simeone, não acho que ele foi mal nessa partida. Eu acho que o que desequilibrou mais foi o fato do Real Madrid ser uma equipe com mais talento que o Atlético de Madrid. Eu acho que o time está melhorando, está crescendo, então sinceramente não acho que é para demitir o Simeone por causa disso, né? Se era para trocar o Simeone, já deveria ter feito isso antes. Agora, deixa ele até o final da temporada, até porque trazer um cara no meio da temporada para mudar toda a forma de jogar da equipe pode ser um problema e pode dificultar a briga por uma vaga no top 4 e a próxima Champions League. Do jeito que o time está jogando, eu acredito que o Atlético de Madrid tem totais condições de terminar entre os 4 primeiros, analisando os rivais dele a essa vaga, né? Você tem o Betis, do Pellegrini, que é muito bem treinado, mas é um time que está tão atolado em questões de calendário, que tem se desgastado demais e não há muita profundidade. Não à toa, caíram na Copa do Rei, eles que são atuais campeões, ainda vão ter que jogar a Europa League, pelo menos não estão direto nas oitavas de final, não tem pré-oitavas para ele, e tem obviamente a La Liga, então assim, é um calendário bem lotado, já tiveram que viajar à Arábia Saudita, então o Real Betis sabe que não está numa situação muito tranquila. O Bilbao é um time que ainda está instável, começou muito bem, mas deu uma baixada de bola, e assim, melhorou agora, assim, pelo menos com essa atuação boa contra o Valência, você na Copa do Rei, mas a gente não sabe até onde o Bilbao tem teto de produção. Quando os irmãos Williams jogam bem, né, tanto o Nico Williams como o Iñaki Williams, eles crescem de produção. E o Villarreal do Setien é uma história complicada, mas é um time que até agora começou mal, jogou melhor algumas partidas, ou joga muito bem ou joga muito mal. Também não há meio termo com o Setien. Lembra um pouco o Simeone nesse aspecto, porque teve aquela partida mágica, com M maiúsculo, contra o Real Madrid. Foi uma das melhores atuações do Villarreal em muito tempo. E assim, contra o time que foi o Celta de Vigo, jogaram nada. Foi um jogo horroroso do Villarreal. Então, essa é a questão. Não dá para saber o que a gente vai esperar do Villarreal, ainda é um time muito instável, ainda está na Conference League. Então, tem calendário vazio, o melhor elenco, e é tempo para trabalhar, e assim, vai descansar mais, então vai ter mais intensidade. Está nas mãos do Atlético de Madrid. Se manter o nível que está atualmente, acho que consegue, acho que vai chegar entre os 4 primeiros sem tanta dificuldade. A questão é manter, porque o Simeone, como eu disse, nunca há muita, assim, meio termo. Ou é muito bom ou é muito ruim. Vamos ver até quando o Atlético de Madrid sustenta um bom nível de jogo. Estou bem curioso para ver isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.